Todos já acharam? Vamos fazer a leitura. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela manhã deste domingo, por mais uma semana que se inicia na Tua presença e debaixo da Tua proteção. E à medida que vamos meditando nesta palavra, que o Teu Santo Espírito possa colocar no nosso coração aquilo que precisaremos lembrar por toda a nossa vida. Guarda, Senhor, no nosso coração essas verdades fundamentais e preciosas que serão expostas nessa manhã. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco esses 10 versículos. Na meditação anterior, não porque já faça tanto tempo, mas para que a gente se ambiente no que vai ser tocado, que você deve ter percebido, Pedro começa com por isso. Então eu preciso dizer o que ele falou antes. Então, na meditação anterior, nós vimos que Pedro orienta os seus leitores quanto à certeza da sua vocação e eleição. Ele certifica esses leitores que eles receberam grandiosas e ricas promessas de Deus, para que por essas promessas eles se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção do mundo que vem pela cobiça. Como pessoas salvas por Deus e que vivem confiantes por terem uma viva esperança, isso que ele vem falando desde a primeira carta, nós temos que nos empenhar para acrescentar à nossa fé a virtude. A virtude acrescentar o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. E ele mostra que todos esses atributos, todas essas qualidades nos auxiliam a não sermos improdutivos e inoperantes quanto à nossa fé. Além disso, agindo em consonância com essa orientação do apóstolo, nós vamos consolidar o nosso chamado e a nossa eleição e vamos estar ricamente providos quando entrarmos no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabendo então da importância do que ele havia acabado de dizer, foi esse resumo que eu fiz, Pedro continua a sua carta com a expressão por isso. Então, sabendo de todas essas questões, por isso eu sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. É isso que diz o versículo 12. Continuando o 13, considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Vamos analisar esses dois versículos, primeiramente. Quando ele diz, por isso, por saber da importância do que eu acabei de mencionar para vocês, eu vou ter o cuidado de lembrar sempre a vocês destas coisas. A gente é muito esquecido, muito esquecido. E às vezes a gente acredita esse esquecimento a algumas questões patológicas
pelas quais nós somos acometidos. Mas não. Que pessoazinha esquecida é o crente. Por quê? Porque ela é lembrada dia após dia da verdade do Evangelho, mas de vez em quando ela escorrega na sua conduta, ela se desvia no seu procedimento, esquece de tanta coisa preciosa que a gente vê na palavra, que precisa guardar no coração para não pecar contra o Senhor. A gente olha para o Salmo 119 e vê lá, em um dos seus versículos: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porém, o que a gente faz? Esconde a palavra no coração e continua pecando contra ele. Por isso, a necessidade de ser relembrado o tempo todo dessas verdades. Nesse período final, esses 2 últimos anos e meio, muita gente deixou de vir para a igreja e talvez se acostumou com transmissões online do culto. Eu sempre utilizo a expressão transmissão online do culto, porque culto online não existe. Mas se acostumou com essa facilidade tecnológica de ter a transmissão e pensou: por que eu tenho que ir para a igreja? E assim, com o passar do tempo, isso foi ficando ainda mais grave e nem a transmissão alguns assistem mais. A gente hoje tem outra ferramenta no YouTube chamada Shorts. Então tem irmãos que estão se alimentando dos shorts de pregação. Frases isoladas, frases soltas, que não correspondem a uma mensagem, a uma explanação do Evangelho. Isso ainda é mais complicado, porque é a partir de frases soltas, de versículos soltos, que nascem grandes heresias. A partir de pequenas colocações, às vezes aparentemente inofensivas, muito prejuízo é causado ao povo de Deus. E qual a grande importância de estarmos aqui? Qual a grande importância de escutarmos sermões atentamente? Qual a grande importância de estarmos em comunhão uns com os outros? Sermos lembrados de coisas como essas, que Pedro nos chama a atenção. Essas verdades são fundamentais para a vida do cristão, auxiliam na consolidação na sua mente de que é certa a sua salvação, é certa a sua eleição. Quantas pessoas ainda hoje, com 20, 30, 40 anos de crente, ainda ficam pensando: hoje eu estou salvo, amanhã eu não sei, porque eu vou pecar. E você vive numa corda bamba da salvação, pensando: será que Deus ainda me quer? Será que eu ainda sou digno de adentrar as portas do seu santuário? E isso não pode acontecer, porque de fato o penhor da nossa salvação é o sangue de Cristo. Não há nada mais poderoso. Não há nada que nos dê tanta certeza de que fomos de fato escolhidos, separados e salvos por Ele. Nós, sabendo dessas verdades, nós vamos não somente consolidando na nossa mente a certeza da nossa eleição, mas também do nosso chamado de viver ao lado dEle. E pelos seus méritos, que não são poucos, ter a certeza de que a nossa salvação é concreta. Não é o que disseram para a gente assim: olha, eu acho que você é salvo porque você frequenta a igreja. Não, Cristo morreu por mim, eu sou salvo. Eu sei disso. O Espírito Santo que habita em mim testifica isso no meu coração. Então, ele sempre precisa ter esse cuidado de lembrar essas coisas, para que esses irmãos sempre tenham cuidado de andar em conformidade com aquilo que receberam: a fé em Cristo, a salvação em Cristo. Mas ele diz: se bem que vocês já sabem. Ou seja, não é a primeira vez que vocês escutam isso, vocês já sabem. Mais do que isso, ele diz: estão solidamente firmados na verdade que receberam. Ou seja, era notório para Pedro que os irmãos alvos dessa carta demonstravam saber essas verdades. Como? Como saber que esse conhecimento era notório para eles e estava solidificado nos seus corações? Como saber se alguém compreendeu o que lhe foi passado? Pela demonstração, pelas atitudes, em relação ao conteúdo exposto. Se é pregado sobre santidade na igreja, o que é que se espera? Que as pessoas que ouviram sobre esse conteúdo vivam ou procurem viver em santidade. Se nós pregamos acerca do amor na igreja, é esperado que os ouvintes daquela mensagem busquem amar uns aos outros. É isso. Pela demonstração, pela atitude, nós sabemos se houve compreensão.
nós saberemos se de fato estão solidamente firmados na verdade que receberam. Como aqueles irmãos mostravam isso, então Pedro diz: vocês já sabem, e vocês estão solidamente firmados naquilo que receberam. Não era um povo que estava perdido na exposição da palavra, não era um povo neófito, era um povo que sabia exatamente o que estava sendo pregado aos seus corações. Mas o versículo 13 ele diz: eu considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Ou seja, vocês já sabem. E eu aqui também não estou pregando para pessoas que começaram a escutar a palavra de Deus hoje. Eu posso dizer também: vocês já sabem. Vocês estão solidamente firmados nessa palavra. Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou lembrar isso a vocês. Eu vou despertar a memória de vocês. Eu vou continuar pregando as mesmas coisas. E às vezes vai ter gente que vai dizer: mas pastor, só prega nisso. Mas só prega santidade. Mas ele só prega amor. Mas ele só prega repreensão. É porque eu só prego a palavra. Então você vai perceber que o tempo todo, enquanto nós estivermos vivos, é necessário que a gente pregue a palavra. Paulo falou isso para Timóteo: prega a palavra, insista. Por que eu preciso insistir? Porque às vezes, na primeira vez que eu expus, você não compreendeu perfeitamente. Na segunda vez, talvez outra pessoa expondo, talvez a disposição do seu coração sendo outra, aquela mensagem faz todo sentido. É por isso que você vai escutar pelo menos umas 500 vezes durante a sua vida a mensagem do Salmo 23. E cada vez que você escutar, vai fazer sentido para o seu coração. É por isso que você vai escutar inúmeras vezes outras pessoas pregando em 2 Pedro. Eu espero que isso faça total sentido no seu coração. Você precisa ser relembrado, eu preciso ser relembrado, a minha memória precisa ser desperta para essas verdades. Então ele reforça que ele considera importante despertar a memória deles enquanto estiver vivo. E por que eu estou usando essa expressão enquanto ele estiver vivo? Porque ele diz: enquanto eu estiver no tabernáculo deste corpo. Isso aqui me chama a atenção para uma questão. Pedro sabe que pode estar perto da morte. Como é que eu sei que eu posso estar perto da morte? Porque eu já vivi muita coisa. Porque eu já fiz muita coisa para o reino de Deus. Porque eu já passei por inúmeras aflições. Porque, de fato, não tem sido fácil o desenvolver do ministério que Deus me confiou. Eu sei que, apesar de Ele já ter me dado inúmeras oportunidades, a minha hora, um dia chega. E como eu não sei exatamente o dia, Ele pode estar muito próximo. Então, enquanto eu estiver no tabernáculo desse corpo, eu preciso agir. Não posso deixar para amanhã. Eu não posso dizer: hoje eu vou tratar sobre determinado assunto, porque semana que vem eu vou estar vivo mesmo, então eu trato com isso com os irmãos. Eu não posso ter essa certeza. Ninguém pode ter essa certeza. Então, enquanto vida você tiver, faça. Não deixe para amanhã. Isso não é só em relação à pregação do Evangelho, é em relação a qualquer coisa. Enquanto vida tiver, o ministro de Deus tem a responsabilidade de relembrar o seu coração, o meu coração, no caso aqui agora, e também dos seus ouvintes, os fundamentos necessários para a condução da vida cristã. Quando Paulo fala a Timóteo, ele diz assim: tem cuidado de ti e da doutrina. Ou seja, aquilo que eu estou pregando, primeiro está alimentando o meu coração. O tempo todo, quando eu estou meditando nessa palavra, ela já está falando comigo. Para que depois, compreendida, eu possa expor a outras pessoas. Então, enquanto vida eu tiver, eu preciso me relembrar estas verdades e relembrar o coração dos meus irmãos os fundamentos necessários para que a gente se conduza de forma digna diante do Senhor. Enquanto Deus lhe der fôlego, é sobre isso que deve versar as mensagens de um ministro do Evangelho. É sobre isso que devemos conversar, é sobre isso que devemos orientar o rebanho que o Senhor nos confiou. Expor o Evangelho, aplicando a realidade diária da igreja, é a tarefa mais urgente e sublime de um ministro do Evangelho. Não tem outra coisa que você possa fazer que seja mais urgente e mais necessária. Porque é pela palavra de Deus que o crente tem os seus pés dirigidos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
É através da palavra de Deus que o crente tem o seu caminho iluminado e luz para o meu caminho. É através dessa palavra que ele é desviado do engano e dos tropeços, sejam heresias, seja o pecado. Mas aí vem o versículo 14 e versículo 15, e ele diz: porque eu sei que em breve deixarei este tabernáculo. Percebeu que ele tem muito certo no seu coração a proximidade da morte? Em breve eu deixarei este tabernáculo. Em breve eu vou morrer. E ele diz: como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. A gente vai ver que revelação é essa. Versículo 15 ele diz: eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar essas coisas. Calvino nos traz a seguinte reflexão comentando esse versículo: o quanto o medo da morte nos terrifica, porque não consideramos suficientemente quão transitória e evanescente é esta vida e não refletimos sobre a perpetuidade da vida futura. O que ele está querendo dizer? Nós temos pressa em fazer muita coisa. E é fato que o tempo todo nós estamos com 4, 5, 6 atribuições. Eu me identifico muito quando o pastor Jamerson fala de momentos da vida, e pelo que eu acompanho, continua sendo sempre muito cheio de atribuições, mas assim, momentos da vida em que você flerta com o esgotamento de tantas atribuições que você tem, de tantos compromissos que você assume. E por que isso? Porque a gente sabe, a gente recebeu um chamado para se deixar gastar pelo Evangelho. E a gente faz isso. Mesmo que isso nos custe horas de sono, momentos em que a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa para o nosso lazer e que é totalmente lícito e necessário o lazer. Mas às vezes a gente se priva de determinadas coisas por amor ao Evangelho. E a gente segue fazendo até a última gota de energia que a gente tiver. Então a gente faz tudo, tem pressa para fazer muita coisa, a gente não sabe o dia da partida. Eu posso partir amanhã e eu vou ficar pensando: eu deveria ter feito determinadas coisas, e agora eu estou nos últimos minutos de vida e não fiz. Eu estou pensando em quê? Nos anos que eu vivi e no que eu vou deixar de viver. Por quê? É um pensamento terreno. Eu não estou pensando, refletindo sobre a perpetuidade da vida futura. Eu me prendi nesse corpo terreno e nas possibilidades que ele me dá, de me deslocar para vários locais e pregar o Evangelho a várias pessoas, mas eu não penso que eu tenho uma eternidade com Cristo. Então a proximidade da morte nos traz um medo tão grande de ter perdido o tempo de fazer coisas que fossem benéficas não só para as pessoas, mas que também trouxessem glória a Deus. Então a gente fica se perguntando: o que é que vai ficar para a posteridade? De tudo que eu fiz, agora, perto da morte, me vem essa reflexão: o que é que vai ficar depois? O que é que as pessoas vão lembrar do que eu fiz? Como eu serei lembrado? Qual o legado que eu deixo? E isso acontece quando a gente tem qualquer vislumbre da proximidade da morte. Nós não refletimos que após essa passagem nos está reservada a eternidade com Cristo, e que se nós vivermos agora alicerçados na sua palavra, as nossas ações continuarão a ser lembradas mesmo após a nossa morte, que elas continuarão a ser refletidas e vão servir de inspiração a outras pessoas. Ou seja, se você viveu segundo a palavra de Deus, se você foi lembrado dessas verdades e viveu por elas, certamente depois que você passar, elas ficam, porque passa os céus à terra, a sua vida, a minha vida, mas essa palavra não passará. Por isso, eu não tenho que temer a proximidade da morte, eu tenho que temer a inutilidade da minha vida. Por isso que ele relembra essas verdades a esses irmãos, para que a sua fé não seja inoperante, infrutífera, mas para que eles vivam de uma forma que mesmo depois da morte, eles ainda exerçam influência em outras pessoas, que outras pessoas venham a crer no Evangelho por intermédio das palavras que foram pregadas. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Pedro viveu, Pedro pregou, e o que ele deixou continua sendo pregado. Ou seja, mesmo após a sua morte, estamos relembrando estas coisas.
Então, nós temos que ter a mesma preocupação que ele tinha de ministrar acerca dessas admoestações prévias aos irmãos. De dizer, meus irmãos, como diz aqui o versículo, a partir do versículo 5 do mesmo capítulo 1. Olhe, vocês já têm fé, mas essa fé tem que ser operosa, então ela tem que trazer junto com ela virtude. Mas essa virtude tem que ser acompanhada de conhecimento, um conhecimento da palavra que ninguém vai tirar de você. E esse conhecimento tem que fazer com que você se controle com relação ao pecado. Então tenha domínio próprio. Tendo domínio próprio, você persevere nas coisas que você precisa realizar. E nessa perseverança, seja piedoso. Não busque realizar todas as coisas, independente das circunstâncias ou das consequências dos seus atos. Seja piedoso, faça tudo de acordo com a palavra de Deus. Seja fraterno. Olhe para o seu irmão, assista seu irmão, aconselhe seu irmão, ame o seu irmão. A essa fraternidade, una o amor, não só ao seu irmão, não só a você, mas à palavra de Deus e ao Deus dessa palavra. Nós precisamos ministrar sobre isso e ter a preocupação de fazer isso o mais rápido possível. Porque todos os dias surgem novas heresias. Porque todos os dias pessoas se desviam. Mas, da mesma forma que eu falei em outra ministração, do mesmo jeito que nesse mundo há muito sofrimento, também há muita graça. Há muitas pessoas sofrendo por não conhecer a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo há muitas pessoas se chegando aos arraiais cristãos pela pregação da palavra de Deus. Hoje temos tido a grata surpresa de que ao mesmo tempo que uma janela se abre de um site com uma pregação totalmente prejudicial, que a gente nem deveria chamar de pregação, ao mesmo tempo surge outra janela com uma pregação totalmente bíblica. Você hoje pode escolher. Há um certo tempo atrás você nem tinha muito o que fazer, mas hoje nós temos muito mais pessoas que têm se debruçado sobre a palavra de Deus para pregar essas verdades, para, enquanto estiverem no tabernáculo desse corpo, continuar lembrando a vocês as mesmas coisas, despertando a memória de vocês para o que é necessário. É importante trazer ao coração de quem nos ouve a verdade que é inalienável e irrefutável da palavra de Deus, para que, guardando no coração, eles possam colocar em prática aquilo que o glorifica e que os caracteriza como filhos dele. Como eu falei, hoje dá para você fazer uma distinção muito boa. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que aqui está sabe escutar 5 minutos de um discurso e dizer se ele é bíblico ou não. Se você tem frequentado a escola dominical, se você tem vindo para o culto de oração, se você tem vindo para os estudos das mulheres, os estudos dos homens, se você tem vindo nos domingos à noite, você tem total condição de discernir entre o que é de Deus e o que não é. E você tem condição de, guardando essas verdades, também ser distinto das demais pessoas. Alguém que olhar para você vai saber se você é verdadeiramente filho de Deus ou não é. Porque eu nunca vi uma época, também eu não vivi tanta coisa, né? Mas eu não vivi uma época que, mais do que hoje, tenha mostrado tanta coisa igual. É sempre mais do mesmo. Eu era adolescente e as pessoas falavam sempre, praticamente todas as igrejas que eu visitei enquanto adolescente traziam em algumas das suas festividades fazer a diferença. Era um tema que anos 90, começo dos anos 2000 sempre existia nas igrejas. Por quê? Porque a geração dos anos 80 e 90, que foi adolescente nessa época, passou também por algo semelhante ao que os jovens de hoje estão passando. Era sempre todo mundo igualzinho. Então você tinha aquela geração que não prestava atenção na palavra de Deus. Ela queria era rock. Era uma geração que não prestava muita atenção nas verdades do Evangelho. Ela queria saber só de esportes. Ela se envolvia com tudo, mas pouco com o Evangelho. E quem a gente ligava na televisão, misericórdia. Com raríssimas exceções. Eram pessoas que hoje a gente
nem sabe se pode dizer que são crentes. Hoje a gente vê depois dessa teologia do coaching, a gente está vendo que é praticamente tudo mais do mesmo. Você liga uma programação e vê uma pessoa sentada num banquinho, uma parede preta atrás, uma luzinha de LED em cima da pessoa e ela fala um bocado de abobrinha. A Bíblia está fechada, mais ou menos assim na mão dela. Ela não abre para nada, nem para ler o primeiro versículo que vai ser base para alguma coisa, porque não tem base bíblica para o que ela diz. Ela diz que dentro de você tem uma força que você vai se agarrar nela para viver melhor, para ser próspero, para ser vencedor. Mas se você não tem Deus dentro de você, você não tem força nenhuma dentro de você. Se você não é nascido de novo, se você não é regenerado, você não tem força nenhuma nem para levantar. Você continua morto em delitos e pecados. Ele podia estar iluminado por uma tocha naquele palco. Se não tem a iluminação do Evangelho, não adianta de nada. E eu preciso passar isso para as pessoas, porque elas vão com toda aquela parafernália para o inferno, se elas continuarem comendo uma comida que não seja a palavra de Deus, uma dieta saudável. Nós precisamos continuar pregando as mesmas verdades que foram pregadas por Pedro, Paulo, João e todos os apóstolos. Sabe o que é que sustentou ali aquela primeira igreja de Atos? Quando, depois de pouco tempo, ela começou a ter os primeiros embates, é que ela começou perseverando unânime na doutrina dos apóstolos. É por isso que ela não fechou de vez. Ela foi, aos poucos, começando a se encaixar de novo, tendo maturidade para ir discutindo os problemas que tinha. E se a gente não observar a palavra de Deus, se a gente não continuar pregando as mesmas verdades, qualquer coisa vai ser motivo para a gente estar se dividindo. Qualquer coisa vai ser motivo para a gente estar saindo da igreja. Qualquer coisa vai ser motivo para a gente estar se apartando dos irmãos que a gente precisa estar junto, se auxiliando mutuamente. Ele já tinha uma noção, o apóstolo Pedro, de como seria o tempo próximo da sua partida, por isso a pressa. Ele tinha visto o que foi dito por Jesus e registrado por João no capítulo 21, no versículo 18 e 19. Olha o que ele disse: digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa a vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Quando você é jovem, você faz tudo o que quer. Você diz: não depende de ninguém para me vestir, para decidir para onde eu vou. Eu sei dirigir, eu vou para... Eu tenho meu dinheiro, eu tenho meu trabalho. Só que vai chegando um certo tempo que você pode ter tido tudo isso, mas você vai começar a ser conduzido. E é impressionante como as coisas vão se invertendo. Aqueles que lhe conduziram, que lhe levaram para a escola, para os campeonatos escolares, que lhe levaram para os cursos que você fez, que lhe levaram para as primeiras viagens de férias, agora são conduzidos por você para todas essas coisas. Agora necessitam da sua ajuda, às vezes até mesmo para se vestir e sair de casa. Pedro, quando era jovem, era impulsivo. Ele queria ganhar o mundo sozinho. E ele fazia o que queria, ia para onde queria, se vestia da maneira que queria. Mas Jesus lembra a ele: quando você for velho, você vai ter que estender suas mãos e esperar que outra pessoa faça o que você fazia. E tem mais, ela pode lhe levar para onde você não queria. Você vai ser velho, ainda ter aspirações e vai dizer: me vista porque eu quero ir pregar em tal canto. A pessoa vai dizer: não, você vai pregar aqui, porque é mais perto, porque você tem limitações de locomoção, então só vou levar até aqui. E vai dizer: não, mas eu não quero, eu quero ir para lá. Mas sou eu que estou lhe conduzindo, então você vem para cá. Veja, Pedro,
chegou o tempo que agora você está dependendo de outra pessoa. Você não faz mais o que você quer, você não se governa mais. Antes que isso aconteça, faça tudo o que está nas suas mãos para fazer. Não deixe chegar esse momento que você vai querer ir ali e alguém vai te levar para cá. Por isso que ele disse: siga-me, faça a minha vontade enquanto você vida tiver. Versículo 15, versículo 16, 17 e 18 diz o seguinte: de fato, nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Por que Pedro diz: nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas? Porque de fato elas são muito comuns, eram naquela época, são também hoje. Eu passava alguns stories no Instagram e veio a figura de uma pessoa que eu já tive a oportunidade de ir ver aqui em Campina Grande, isso há uns 30 anos, pelo menos. Era bem pequeno, mas eu sabia que aquela pessoa era uma espécie de referência. E ela veio a Campina Grande e foi lá para o Clube Campestre. E eu, minha mãe e mais algumas pessoas da igreja que fazíamos parte, fomos até lá e eu me lembro que praticamente lotou. E aquela pessoa falava coisas que talvez muita gente passava despercebido mesmo o que ela estava falando. Passado o tempo, entrada no seminário, leituras, mas principalmente a orientação de Deus, você vai percebendo que aquilo não tem muito fundamento. Sabe quando uma pessoa começa com um versículo bem direitinho e ela vai até certo ponto pregando a palavra e depois ela desvia para outra coisa e nunca mais volta? E você percebe que aquele discurso agora não é um discurso bíblico, mas é alguma coisa da cabeça dela, que está levando para algo que não vai lhe edificar, mas vai colocar dúvidas na sua cabeça. E eu passava e vi aquela figura e tive a curiosidade de ver o perfil dela, que foi aberto justamente no início da pandemia, pelo menos o novo. E quantas coisas engenhosamente inventadas que ela expõe. A que mais me assustou foi: o que são os decretos? Eu conheço decretos de Deus, é a única pessoa que decreta e fica, é a única. E os decretos de Deus são eternos e são soberanos. Mas ela falava que quando você é exposto à palavra de Deus e você crê na palavra de Deus, até aí, né? Sou exposto à palavra, eu creio na palavra, está começando bem. É me dada a autoridade de decretar e viver por esse decreto. Eu creio numa palavra que diz o seguinte: a todos quantos lhe receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E se eu sou filho, e Deus é pai, o pai deve honra e obediência, o filho deve honra e obediência a seu pai. É esse tipo de palavra que eu creio, é esse tipo de palavra que eu leio. Mas infelizmente no Brasil, eu digo isso com tristeza, pessoas olham para a gente e pensam que a gente tem a mesma classificação, o mesmo rótulo que pessoas como essa. Quando se fala evangélicos no Brasil, parece que é um bolo só. Mesmo quem prega domingo após domingo, mês após mês, de forma séria, fiel e íntegra, é colocado no mesmo patamar de pessoas como essa, por aqueles que não conhecem a verdade do Evangelho. Então, para que pessoas não pensassem
que o esforço de viver em conformidade com o que Pedro e os apóstolos pregavam era um desperdício de vida com mentiras, Pedro agora passa a apresentar a certeza do Evangelho. Ele afirma que tudo o que transmitiu foi a plena verdade e uma mensagem digna de confiança. É o que eu posso fazer. Eu não quero que você acredite em mim simplesmente, eu quero que você acredite na palavra. Desde que o que saia da minha boca seja a palavra. Essa palavra é digna de toda aceitação, ela é digna de confiança, ela é a verdade. Isto aqui não contém a verdade, ela é a própria verdade de Deus para o nosso coração. Não pode ser diferente, não podemos crer de forma diferente. Então, em primeiro lugar, Pedro assegura. Sabe por que eu sei que isso tudo aqui é verdade que eu estou falando para vocês? Porque eu fui testemunha ocular. Ele diz aqui no versículo 16: nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele pode dizer: eu vi o Rei dos Reis, eu vi o Senhor dos Senhores, eu sei quem Ele é. Foi Ele que me salvou, foi Ele que transformou aquele bruto, aquele impetuoso, numa pessoa que hoje pode falar de domínio próprio. Por quê? Porque hoje é dominado pelo seu Espírito. Ele fala a respeito do poder e da vinda. Ele diz: não foram fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele menciona distintamente duas coisas. Ele fala do poder e da vinda. Primeiro, Cristo foi manifestado em carne. Isso é algo que a gente precisa saber. Segundo, Ele exibiu o seu poder. Isso aqui é o Evangelho integral. Essas duas questões. Veja se não é. Nós sabemos que Jesus é o Messias prometido. Esse Messias prometido veio do céu, mas Ele se encarnou. Ele habitou entre nós, morreu e ressuscitou. Então nós percebemos que Ele foi manifestado na carne, mas Ele exibiu o seu poder vencendo a morte. Mas em segundo lugar, nós percebemos a finalidade e o resultado de todas essas coisas. Por quê? Por que Cristo veio do céu? Para poder ser Deus conosco. Emanuel. Esse é o nome dele. Ou seja, Deus veio até nós. Me diga uma religião que prega a divindade vindo até os seus fiéis. Vai demorar, né? Você pode fazer pesquisa no Dr. Google, ele não vai te mostrar nenhum resultado. Por quê? Porque apenas no cristianismo nós percebemos que Deus vem até os seus para resgatar um povo de propriedade exclusiva dele. É Ele que envia o seu Filho para se entregar pelo seu povo. É Ele que dá poder a esse povo a responder positivamente o Evangelho que lhe é pregado. Tudo depende dele. Ele mostra em si mesmo, sendo Deus conosco, Ele mostra em si mesmo o infalível penhor de nossa adoção, para nos purificar da contaminação da carne pelo lavar regenerador do Espírito e nos consagrar a Deus como templos. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos feitos templo do Espírito Santo. E Ele nos livra da condenação eterna para nos fazer subir ao céu, para que pelo sacrifício da sua morte fizesse expiação pelos pecados do mundo, nos reconciliando com o Pai, a fim de tornar-se o autor da nossa justiça e o autor da nossa vida. Esse é o Evangelho. Aquele que conhece essas coisas, aquele que entende essas coisas, sabe o que é a verdade do Evangelho. Aquele que compreende essas duas questões, aquele que viu como Pedro viu, não vai ser enganado. Mas ele tem a responsabilidade de passar isso aqui a outras pessoas, para que elas continuem a crer também da mesma forma. E o versículo 17 ele vai dizer: ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória ele foi dirigido à voz que disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado.
Duas passagens você vai ver isso bem claramente. A primeira delas no batismo, mas a segunda delas na transfiguração. Então Pedro e seus contemporâneos receberam e transmitiram a verdade de que na transfiguração de Jesus, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Escute a voz do meu filho, reconheça o meu filho nos seus caminhos. E reconhecer que Jesus é o unigênito Filho de Deus é o mais sublime conhecimento que alguém pode ter, porque todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. É isso que você precisa para ser uma nova criatura, é crer que ele é o Filho de Deus. Ele diz isso: nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Então esse versículo 18 nos faz distinguir que não é o momento do batismo, mas sim da transfiguração. A voz é a mesma, o texto é o mesmo, só que no batismo Pedro ainda não estava, porque é depois do batismo que inicia-se o ministério de Jesus, e os 12 começam a caminhar com ele. Então Pedro, na transfiguração, já nos momentos finais de Cristo, aí você percebe que lhe é revelado, o seu tempo está próximo. E é com essa morte, com esse tipo de morte, que você vai me glorificar. Versículo 19: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça no coração de vocês. Tanto o testemunho dos apóstolos, como das Escrituras, são completamente válidos. De fato, o testemunho apostólico do Novo Testamento, que confirma a palavra profética do Antigo Testamento, nos dá ainda mais certeza de que os profetas e os apóstolos deram ambos testemunho da verdade. Faça qualquer tipo de estudo e você vai perceber que o que foi dito no Antigo vai ter reflexos no Novo. E muito do que foi dito no Novo tem respaldo no que já foi feito no Antigo. A gente teve um vislumbre disso aqui naquelas 2 noites, quando a gente estudou aqui o Antigo e o Novo Testamento, e viu que vários textos eles são correlatos, eles se encaixam. Você vai escutar muita gente falando durante toda a sua vida: a Bíblia contém erros, a Bíblia se contradiz. Não existe erro de tradução na Bíblia, não existe contradição na Bíblia, não existe falha de copista na Bíblia que comprometa a mensagem que Deus, através do seu Santo Espírito, inspirou homens a registrar. Eu prego na NVI, pastor Rony geralmente na NAA, pastor James na Revista Atualizada, somente, só tem ela. Às vezes a gente escuta uma pregação na NTLH. Você pode ter qualquer versão diferente dessas, porque versões são várias, mas perceba, são versões da mesma palavra. Você pode ter uma ordem diferente das palavras, mas a essência é a mesma. Às vezes você não está prestando muita atenção, você lê: peraí, o versículo é esse mesmo? É. Porque quando termina o versículo e você leu todo o contexto, você diz: ah, agora eu entendi, é esse texto mesmo. Não tem como. Se você tem a iluminação do Espírito Santo, não tem como você perceber alguma coisa de diferente, independente da versão que você está lendo. Porque Deus não permite que haja confusão com a sua palavra. A gente pode trocar um termo ou outro para facilitar o entendimento, para tornar mais contemporânea a leitura da palavra, mas ela continua sendo mais atual do que qualquer outro livro que foi escrito hoje, para ser lançado hoje, ou que ainda vai ser lançado em tempos futuros. Ele diz: vocês vão fazer bem se prestarem atenção a essa palavra, como uma candeia que brilha no lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Calvino comenta essa parte, dizendo o seguinte: em suma, Pedro nos lembra que enquanto nós formos peregrinos nesse mundo, temos a necessidade da doutrina dos profetas como uma luz orientadora. Ou seja, para andar nesse mundo, como é que você vai se guiar?
pela palavra, a qual, sendo extinta, nada mais podemos fazer senão vaguear em meio às trevas. Quem não tem a palavra de Deus, quem não crê nessa palavra, o máximo que pode fazer é tatear no escuro, tentando achar alguma coisa. Vagueia no meio das trevas. Ele não dissocia as profecias do Evangelho, quando nos ensina que elas brilham para mostrar-nos o caminho. Seu objetivo era apenas nos ensinar que todo o curso de nossa vida deve ser orientado pela palavra de Deus. A igreja não pode seguir a Deus como seu guia, a menos que observe o que a palavra prescreve. Autoexplicativo. Não dá para dizer, eu sigo a Deus, sem seguir as suas orientações. Não dá para dizer, eu sou servo de Deus, você não escuta a voz do seu Senhor. Versículos 20 e 21 para a gente ir encerrando. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra, nós temos o próprio Deus a nos falar. Eu creio dessa forma. O seu Espírito inspirou homens santos das mais diversas personalidades e históricos de vida a escreverem as diretrizes deixadas para o procedimento daqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo para ser seu povo. Sendo assim, somente o Espírito pode guiar-nos na interpretação e correta aplicação do conhecimento adquirido com a leitura e meditação das Escrituras. Sozinho eu não entendo, sozinho eu não vou decifrar nada. Eu preciso do Espírito que inspirou para me iluminar. Nós não podemos nos precipitar com base na nossa percepção de mundo, ou com base na emoção que a gente sente, e categoricamente afirmar isso ou aquilo acerca da palavra de Deus. Isso tem consequências muito claras. Pessoas que leem a palavra de Deus buscando compreendê-las a partir das suas próprias percepções ou tirando conclusões precipitadamente, são aquelas que vão dizer: Deus falou, ou Deus mandou dizer, ou Deus falou comigo. E tudo que ela fala não encontra base na palavra. Se Deus falou, está aqui. Deus não manda dizer o que Ele nunca disse. Deus não vai falar com você de uma forma diferente que naturalmente falará comigo se nós estamos lendo o mesmo texto. Deus não vai dar uma ordem para mim, vai para lá, e para você, vai para lá, se a ordem é a mesma. Se nós recebemos a mesma ordem, se nós temos como base o mesmo texto, se servimos ao mesmo Deus, como é que eu posso estar no norte e você no sul? Como é que eu posso ter uma interpretação da Bíblia e você ter outra? Se o mesmo Espírito habita em nós, a interpretação é a mesma. Agora, aplicações são várias. Isso é claro. A gente tem tido a oportunidade de escutar alguns podcasts cristãos. Inclusive aqui, se você quer ser muito abençoado, fique à vontade para escutar o CCcast. O pastor Jamerson já participou algumas vezes dele. E você pode escutar tranquilo. Vai ser edificado e abençoado com o conteúdo. Mas em alguns, que eu já tive a oportunidade de ouvir, eu já vi alguns dos debatedores falando: não, isso aqui depende da sua interpretação. Espera aí. Quer dizer que eu posso olhar esse texto aqui, que eu estou acabando de pregar, e interpretar de uma determinada forma, e vir outra pessoa interpretar de outra forma totalmente diferente, e ser aceito como verdade? As duas coisas. Interpretação bíblica é uma só. A visão que eu preciso ter sobre esse texto só pode ser uma. Agora, como ele é aplicado na minha vida e na sua vida, várias maneiras.
A forma como eu vou utilizar essa verdade para me conduzir é variada. Mas eu não posso dizer que depende da interpretação humana. O texto é bem claro. Nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal. Então, esse texto não depende da sua interpretação. Para entender esse texto, você depende do Espírito Santo de Deus. Morreu aí. Nós temos que entender que as profecias só são lidas com proveito quando nós nos submetemos ao ensino do Espírito Santo. Eu não posso falar da minha cabeça. A palavra de Deus não é pregada com achismo. E já que ela não é pregada com achismo, eu só posso ter certeza quanto a ela se eu me submeter ao Espírito Santo, que inspirou esta palavra. Jamais a profecia teve a origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é a fonte da profecia. Ele capacitou os profetas a falarem e escreverem como representantes de Deus. Todos os que foram instrumentos para a escrita das Escrituras tiveram as suas peculiaridades e características linguísticas preservadas para registrar o que correspondia às palavras de Deus para o seu povo. Você vai ter alguém muito eloquente como Paulo e vai ter uma pessoa extremamente simples como Amós. Você vai ter uma pessoa extremamente amorosa como João e vai ter aquele extremamente impetuoso como Pedro. Cada um nas suas características, até na forma de escrita, na forma de falar, as metáforas utilizadas, agrícolas, navais, de guerra, tudo isso foi preservado. Mas, muito antes disso, o que foi preservado foi a integralidade da mensagem inspirada do Espírito. Eu falo de uma forma. Os demais pastores também têm a sua forma de falar. O tom de voz, a metodologia, a forma de preparar o sermão. Mas Deus fala a mesma palavra através de todos. É por isso que a igreja é edificada e abençoada, porque nós somos preservados nas nossas individualidades para transmitir uma palavra que não é nossa. Porque não veio de nós, não depende da nossa interpretação. É a palavra de Deus. Eu aqui sou apenas instrumento, não é a minha palavra. Eu não posso pegá-la e fazer da maneira que eu quiser. O Espírito também capacitou esses homens a entregar a sua palavra ao infalível e inerrante, como nós depreendemos de 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Talvez um dos maiores embates que eu tive dentro de um seminário foi justamente essas duas palavrinhas, infalível e inerrante. Um aluno meu dizia, ela pode até ser infalível, mas inerrante não é. O que eu falei agora há pouco, que você vai escutar, e eu escutei até dentro do seminário, que a Bíblia tem erros. Quem inspirou a Bíblia? O Espírito de Deus. Deus erra? Nele não há falha. Como bem a irmã Francimar falou, não tem sombra de variação nele. Se não há falha, se ele não erra, a sua palavra tampouco errará. Ela é infalível, ela é inerrante, e eu acrescento, ela é suficiente. Creia nessas três questões, guarde essas três questões e não se aparte delas. 3 questõezinhas para aplicar e desejar um domingo abençoado para cada um dos irmãos. Pedro relembra, meus irmãos, aos ministros do Evangelho a responsabilidade de lembrar sempre aos seus ouvintes acerca da verdade da Escritura Sagrada, de modo que as palavras contidas nesse livro e saídas da sua boca ecoem nos corações deles, mesmo após a sua morte. Como eu já tive outra oportunidade aqui também de dizer, daqui a 50 anos, talvez eu não esteja mais aqui, você nem lembre quem eu era, mas talvez você vá lembrar de uma pregação
que ouve no presidente Médici com alguém falando sobre determinada coisa. Se isso acontecer, vai ser maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de escutar alguém que me ouviu anos antes e depois me encontrou e disse: eu lembro daquela pregação. E sabe como é que o coração da gente fica? Satisfeito. Porque quem foi lembrado não fui eu, foi a palavra. A gente se satisfaz em Deus, na glória promovida a Ele por nós. Isso basta para o coração do pregador ficar cheio de alegria. Uma segunda questão é que a palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. É a mais concreta e absoluta verdade. A gente vai morrer falando a mesma coisa, num tempo de relativismo. Essa aqui é a verdade absoluta. Não tem nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida de que esta é a verdade concreta, absoluta e final para a vida de todo aquele que crê em Deus. É por essa verdade que a gente precisa viver. Isso precisa ser crido por quem prega e também por quem ouve. Por último, da mesma forma que nenhum componente humano foi fonte dessa palavra, tampouco a sua interpretação pode se dar por mera interpretação pessoal ou percepção humana. A forma inequívoca e eficaz de compreender essa palavra é sendo submisso à orientação e iluminação do Espírito Santo de Deus, que inspirou homens santos a falar da verdade que nos liberta e que nos faz viver. Que Deus nos abençoe, nos guarde, no nome de Jesus.